Bom dia, a paz do Senhor. Hoje eu venho trazer uma palavra para você sobre o propósito que Deus tem para a sua vida. E eu vou ler aqui em Lucas 1:26, que fala sobre o nascimento de Jesus. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegra-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. E perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizem ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Quero trazer essa palavra hoje para você, para que a gente possa fazer como Maria, que não ter medo, para que a gente não tenha medo de cumprir o chamado que Deus tem para a nossa vida. Porque nós somos eleitas, povo de Deus, para levar a palavra do Senhor, eleitos, povo de Deus, para cumprir o propósito do Senhor e cumprir o propósito do reino. Não é sobre nós, não é sobre eu, não é sobre você. É sobre o reino, é sobre cumprir a vontade de Deus. Que nós venhamos ser eleitos, que nós venhamos fazer a palavra de Deus, que nós venhamos fazer como Maria e se colocar como serva do Senhor para fazer a vontade do Senhor. Imagina como seria nos dias de hoje a gente pegar e falar para uma jovem que é virgem e ela falar que veio a conceber um filho através do Espírito Santo de Deus para cumprir o propósito de Deus. Hoje em dia é muito difícil cumprir a vontade do Senhor, mas que nós venhamos fazer como Maria, que mesmo nos dias antigos, nos antepassados, ela se colocou como serva do Senhor para cumprir a vontade de Deus. E que mesmo hoje, nos dias de hoje, sendo difícil de cumprir a vontade do Senhor, cumprir o propósito do Senhor, nós venhamos nos colocar como serva e que nós venhamos agradar a Deus e fazer conforme a vontade do Senhor. Que nós não venhamos ter medo. O chamado que Deus colocou na tua vida e na tua mão é para você fazer, não é para outra pessoa fazer. E assim foi como Maria. Deus tinha um propósito sobre a vida dela e Deus tinha um chamado para a vida dela. E ela se colocou como serva e disse: Eis-me aqui, que venha se cumprir a palavra do Senhor sobre a minha vida. E eu quero dizer para você hoje, nesta manhã, que venha se cumprir sobre a tua vida a vontade que Deus tem para você. Aquele propósito, aquele chamado que Deus colocou em tuas mãos. Que você venha fazer a obra do Senhor e não venha se afastar do arado, mas que venha colocar a mão no arado e fazer a obra de Deus. Cumpra o teu chamado e se coloque na posição de servo e serva do Senhor para fazer a vontade de Deus. Se Deus colocou um chamado nas tuas mãos, é porque Ele sabe que você é capaz. Ele capacita. E assim conforme você vai colocando a mão no arado, Deus vai te capacitando mais e mais. Fique firme. Cumpra a vontade do Senhor. Cumpra o chamado de Deus para a tua vida. E não desista. Não desista. Se Deus colocou o chamado nas tuas mãos, é porque Ele sabe que você é capaz de cumprir. Beijo. Fica na paz do Senhor.